Essa é uma verdadeira bomba, viu? A Globo quer contratar Roberto Cabrini. Vai ser uma bela de uma rasteira nas pernas da TV Record se esse plano ousadíssimo da emissora der certo. Vamos falar sobre esse assunto a partir de agora? Mas antes, ó, já clica aí nesse like para você me ajudar, por favor, hein? Não custa nada, de graça, você dá o maior apoio aqui pro nosso canal e, claro, também deixa o seu comentário. O que vocês acham dele? Roberto Cabrini, um dos jornalistas mais queridos e mais competentes do nosso país, mudando de emissora. Ele que atualmente está ali na TV Record como apresentador, viu? Vamos falar sobre isso? Vai deixando seu dedo no like. Seguinte, turma, vejam só. Ontem, o jornalista José Armando Vanucci acabou dando essa informação com exclusividade, mas vou contar um segredo para vocês, tá? Eu também estava com esta informação, talvez nós tenhamos a mesma fonte aí, mas me falaram, espera o Vanucci dar, porque senão eu vou furar ele. Claro que o Vanucci é meu amigo, não iria dar essa barrigada, né? Mas, gente, eu tô sabendo de tudo também, tá? Conta essa história aí do Roberto Cabrini. Seguinte, olha só o que aconteceu. A Globo andou realizando ali uma investida, uma pesquisa, aquela coisa que a Globo sempre faz, né? Ela fez com Celso Portiolli, fez com a Virgínia Fonseca, lá no início do ano. Virgínia ainda estava contratada do SBT. A Virgínia saiu em fevereiro, finalzinho de fevereiro. Em janeiro a Globo tinha feito a pesquisa com a Virgínia, né? E mais uma vez, então, uma pesquisa foi realizada, principalmente, gente, para o jornalismo. Vocês lembram que ontem eu noticiei para vocês lá na live que o Fantástico, no último domingo, dia 9 agora de agosto, registrou a pior audiência de 2026 pela terceira semana consecutiva? Ou seja, o jornalismo ali da Globo, do Fantástico, tá pegando fogo, o negócio tá ladeira abaixo, não consegue se levantar, tá sofrendo pra caramba. A Globo precisa fazer algo urgentemente no Fantástico, tá? Além disso também, o canal anda enfrentando uma certa barreira, algumas críticas aí ali no Globo News, que também completou recentemente aniversário, né, 30 anos ali de Globo News, mas também enfrenta ali uma fase ruim na sua grade de programação. E qual que era a ideia da Globo com o nome de Roberto Cabrini, né? Vamos ver se as pessoas gostariam de ver Roberto Cabrini aqui na Globo. E essa pesquisa deu super certo, tá? A partir desse resultado, então, a informação que eu tenho é que nos próximos dias ou nas próximas semanas aí, a Globo vai começar a dar uma investida, uma sondada sim em Roberto Cabrini. Talvez com uma proposta um pouco mais idealizada, uma proposta um pouco mais formal, quem sabe, né? Não necessariamente a emissora já entrou em contato ali com o jornalista, tá? Pelo menos a minha fonte falou, ele ainda não recebeu nenhum contato, mas deve receber nos próximos dias aí, ou ficar sabendo através da imprensa, como muito de costume nessas ocasiões, né? E aí, gente, o que rola? A ideia, segundo o que me falaram, é que sim, Roberto Cabrini tenha duas frentes ali dentro da Globo. O primeiro objetivo seria a Globo News, onde a emissora tá realmente precisando de um negócio, né, um upgrade um pouco maior, e ali a proposta para o Globo News seria um programa mesmo especial para o Roberto Cabrini no Globo News. Na televisão aberta, ele somaria ao Fantástico, que tá passando aí essa barra também muito difícil na TV aberta, a audiência caindo cada vez mais. E o Cabrini, então, ganharia um quadro fixo no Fantástico, como aquela grande reportagem que ele já tem lá no Domingo Espetacular, onde ele faz ali a reportagem da semana, né, as maiores entrevistas e um monte de coisa. Seria então ele. E eventualmente, quem sabe, né, ou possivelmente ali, aí é uma coisa mais já da minha cabeça, tá? Ele assumindo uma apresentação de Fantástico, assim como a Record apostou nele para assumir a apresentação do Domingo Espetacular.
Porque vocês lembram que o Cabrini não era apresentador do Domingo Espetacular. Tinha ali o Felipe, aí depois o Edu Ribeiro, até que eles chegaram no Roberto Cabrini, que hoje faz as duas funções. A função de repórter, jornalista de campo, e de apresentador, e funciona super bem, né? Quem sabe num futuro ali, de repente, a Globo possa considerar Roberto Cabrini também como um apresentador do do Fantástico, né? Bom, fato é, gente, que a emissora então deve dar essa investida, deve dar essa sondada com uma proposta ousada, tá? Me falaram que vai ser uma proposta muito boa ali pro Cabrini, algo que possa fazer baqueá-lo ali na Record. Por quê? É aumento, um salário maior, uma projeção maior e detalhe, tá? Uma disponibilidade, como que a gente fala? Um orçamento maior. Pô, vai enviar ele pra guerra, vai enviar. Se ele quer ir pra guerra, então vai pra guerra. Quer enviar, que programa que você quer fazer, né? E aí, gente, tem uma coisa que eu acho muito interessante nessa história toda, é que pode ser bom para todos nesse momento. Pro Roberto Cabrini, lá na TV Record atualmente, essa notícia é óbvio que cai como uma bomba nos bastidores da Record. Por quê? Eles podem correr o risco de perder um grande jornalista. Valoriza o passe de Roberto Cabrini. Então ele chega lá na Record, coloca na mesa e fala assim: ó, a Globo tá querendo me levar. Vocês podem melhorar aqui o meu negócio? Vamos fazer uma contraproposta? É bom pro Roberto, né? Pra Globo, eu também acho bom, porque assim, a emissora teria ali um grande apresentador e um jornalista querido, amado pelo público. As pessoas gostam de Roberto Cabrini, o telespectador brasileiro gosta de Roberto Cabrini por conta da sua competência, por conta do seu carisma, que apesar dele ser um pouco mais duro assim, ele tem um carisma dele, um carisma um pouco mais tímido, né? Mas que tá ali. O brasileiro enxerga isso há muitos anos, claro, somado ali a toda a sua genialidade de fazer o jornalismo, de fazer as reportagens de rua e as grandes reportagens. Então, eu acho que a Globo, neste momento, principalmente ali do Fantástico que ela vive, que tá, né, eu não acho que o problema seja Maju ou Poliana, mas o Roberto Cabrini poderia dar uma somada, poderia dar um upgrade excelente, que talvez fosse o que o Fantástico estivesse precisando nesse momento, né? Seria um passo mais ousado, mas que valeria, somaria ao programa, a Maju e Poliana comandando, com as grandes reportagens de Roberto Cabrini. E aí essas grandes reportagens também caem na conta do Roberto, né? Porque assim, ele é um cara que tem prestígio, né? Nós vimos aí ao longo de vários anos de carreira de Roberto Cabrini fazer inúmeras reportagens que era exatamente o que o público queria. Seja o fato da semana, é incêndio florestal lá na Califórnia. A sensibilidade é uma forma de pontada que provoca o desconforto. No senso de O fato da semana, é incêndio florestal lá na Califórnia. No dia seguinte, ele tá lá no meio do incêndio. É um terremoto na Venezuela. No dia seguinte, ele tava na Venezuela. O Roberto Cabrini, ele tem uma mochilinha na porta da casa dele. Acontece alguma coisa, ele pega essa mochilinha kit emergência, que deve ter ali um copo d'água e uma bateria para câmera, um microfone, e coloca nas costas e ó, vai embora para qualquer lugar do mundo, né? Tem um terremoto, tem guerra, ele tá lá no meio da guerra. Então, obviamente que isso agrega ali esse prestígio todo, ele consegue conversar com donos de facções, com PCC, né? Consegue grandes entrevistas, grandes reportagens, que muitas das vezes a Globo até consegue, mas passa uma certa dificuldade ali, vamos se dizer, porque dependendo do jornalista que vai fazer, a pessoa anda para trás, fala, nesse cara aqui eu não confio não, ou nesse cara aqui eu não tenho a vontade de dar uma entrevista. Mas com o Roberto Cabrini, essa pessoa muitas vezes tem. Com o Roberto Cabrini, muitas vezes a pessoa se sente segura, porque sabe o tipo de jornalismo que ele faz. Então seria um bom ali para ele. E claro, né, gente, eu acho que aí nós estamos falando de duas grandes potências, uma Globo e um Roberto Cabrini, porque assim, ele tá muito bem na Record, isso é inegável, ele tá muito bem. E se na Record ele já consegue fazer aquilo que ele consegue fazer, imagina em uma Globo. Porque assim, diferentemente, não seria
um entretenimento, fala, vai colocar ele na geladeira. Não, gente, entretenimento Globo e jornalismo Globo são coisas absolutamente diferentes, né? E eu entendo que somando duas potências como o Globo e Roberto Cabrini, primeiro porque a Globo abre portas, né? A Globo consegue chegar em locais onde nenhuma outra emissora brasileira consegue. Nós vimos isso recentemente no Fantástico ali, com várias reportagens onde na guerra da Ucrânia, na guerra lá da Rússia, onde apenas 6 emissoras no mundo inteiro foram autorizadas a entrar naquela região ali dos casos, enfim. Qual que era a única emissora da América Latina? A Globo. Então, assim, a Globo de fato abre portas e pode potencializar ali o Roberto Cabrini ainda mais, né? Coisa que, assim, gente, o Cabrini já foi da Globo no passado. Vocês lembram muito bem, né? Ele já trabalhou ali na emissora, teve uma passagem excelente. Foi ele o responsável, por exemplo, por dar a notícia da morte do Ayrton Senna, o Plantão Globo. É ele quem fala. Receba a informação neste momento. Ayrton Senna da Silva está morto. É na voz do Roberto Cabrini, via telefone, diretamente da Itália, falando para o Plantão Globo. Então, assim, não vai ser a primeira vez que ele trabalha ali na Globo, mas é um baita de um potencial, é uma oportunidade. Seria bom ali para a Globo, na minha opinião, ter um Robertão, tá? Agora, é uma coisa para a Record segurar ele. Se a Record tá feliz com o Roberto Cabrini, faz uma contraproposta. Oferece ali, de repente, algo maior, um aumento de salário, mais viagens. Às vezes a questão não é nem dinheiro, né? Eu tenho certeza, às vezes a questão pode... Claro que dinheiro é sempre bom, mas às vezes não é só isso. Às vezes, pô, quero mais espaço, quero mais uma reportagem. Sabe aquela viagem que eu queria fazer e que vocês sempre falam não tem orçamento? Pois é, que tal agora, né? São essas coisas aí, são nesses pequenos detalhes que a Record pode oferecer para manter um Roberto Cabrini, porque caso ele saia, talvez seja um desfalque muito grande ali para a revista eletrônica dominical, que fica em terceiro lugar, tá? Sempre perdendo ali para o SBT neste dia da semana. Bom, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, vamos aguardar aí essa investida da Globo, mas eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham de Roberto Cabrini sendo, ao menos, pesquisado, sondado para ir para a Globo? Deixe seu comentário, deixe seu like, eu volto no nosso próximo vídeo. Um beijo para você. Tchau!